Se você já investe o seu dinheiro ou está pensando em começar a investir, é importante que você saiba que existem sim alguns produtos no mercado financeiro que não são lá essas coisas. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar 7 investimentos que podem ser aí uma verdadeira cilada, principalmente se você for investidor iniciante. Vamos lá? Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro, e hoje vamos falar de investimentos ruins, de coisas que seria melhor você manter o seu dinheiro bem longe deles, principalmente ali se você está começando a investir. Então vamos lá, porque eu separei aqui 7 tipos de produtos, 7 tipos de investimentos que podem sim ser aí uma armadilha para o seu patrimônio, para a sua jornada de investidor. O primeiro tipo de investimento da nossa lista são os famosos fundos monoação, que nada mais são do que fundos de investimentos que pegam o seu dinheiro e compram uma única ação. Por exemplo, a ação da Petrobras ou a ação da Vale. Esses fundos, eles eram muito comuns nos bancos. Hoje em dia eles estão até caindo em desuso, porque com a educação financeira as pessoas estão se informando sobre isso e vendo que não faz o menor sentido. O que acontece nesses fundos? É cobrado uma taxa de administração, que geralmente é ali em torno de 2 ou 3% ao ano, simplesmente para o gestor desse fundo pegar o seu dinheiro e comprar a ação de uma única empresa lá na Bolsa de Valores. Só para você ter uma noção do impacto dessa taxa de administração por esse trabalho que não existe administração. Se a gente pegar uma taxa de 2% ao ano e digamos que você investiu 10 mil reais em um fundo desses que investe, por exemplo, em ações da Petrobras, por ano você pagaria em torno de 200 reais de taxa de administração só para alguém ir lá e comprar uma ação por você. Coisa que você conseguiria fazer sozinho lá no home broker da sua corretora, pagando taxas de corretagem muito menores do que isso. Como base, a taxa de corretagem da XP Investimentos para ações é de R$ 4,90 por compra. Ou seja, ao invés de você gastar R$ 200 reais por ano lá na taxa de administração do seu fundo, você poderia fazer o mesmíssimo investimento com apenas R$ 4,90 ou em alguns casos até de graça, porque tem muita corretora que não cobra corretagem. E uma coisa importante, eu estou me referindo especificamente a fundos monoação. Eu não estou me referindo a fundos de ações de forma geral. Tem muito fundo de ações por aí que é sim maravilhoso, mesmo cobrando taxas de administração, porque eles conseguem te entregar um retorno muito maior do que o índice Bovespa, por exemplo, ou se você escolhesse as suas ações sozinho, porque você está contando ali com uma boa equipe de análise, com uma boa equipe de gestão. Inclusive, um dia eu vou fazer até um vídeo sobre isso, falando aqui no canal, porque muita gente critica os fundos de investimentos em ações injustamente, e a gente tem muito fundo bom por aí. O segundo investimento aqui da nossa lista também são fundos, mas no caso aqui eu vou falar de fundos imobiliários. Sim, tem um tipo específico de fundo imobiliário que pode ser uma verdadeira armadilha para quem está começando a investir principalmente, que são os fundos monoativo, monoinquilino, ou fundos mono-mono, você pode ouvir esse nome por aí também. O que é isso? São fundos que ele tem apenas um único imóvel no seu portfólio e esse único imóvel é alugado para um único inquilino, uma única empresa, na maioria das vezes. E qual é o problema disso? O problema disso é que se esse inquilino, se essa empresa resolver sair desse imóvel, você fica com um problemão. Você fica ali com um imóvel que em alguns casos pode ter sido até customizado para aquela empresa e que depois é muito difícil de você realugar, não é um imóvel às vezes tão fácil de você conseguir um novo inquilino. Eu vi um exemplo de um caso real bem perto de mim, inclusive, tem um fundo aqui na cidade de Macaé, que é ao lado da cidade onde eu moro, tem um imóvel que ele pertence a um fundo imobiliário e ele é o único imóvel desse fundo. Esse imóvel ele era alugado para a Petrobras na época. Eles tinham até, parece que um aluguel um pouco acima ali do valor de mercado, então o fundo pagava ali um provento legal, Mas aí a Petrobras resolveu rescindir o contrato e eu vou botar aí na tela o gráfico para mostrar para vocês o que aconteceu com a cotação desse fundo. Ela simplesmente desabou. E que eu saiba, o imóvel ele tá vazio até hoje, tá? Isso já tem um bom tempo, eu acho que isso já deve ter uns 3 ou 2 anos pelo menos, e até hoje me parece que o imóvel ainda não foi alugado. Então evite esse tipo de investimento, tem muita opção de fundo imobiliário por aí, não fique inventando moda, tá? O terceiro tipo de investimentos que eu vou colocar aqui na nossa lista de investimentos, que podem não ser lá essas coisas, que podem não ser tão bons, são as previdências privadas, principalmente aquelas feitas há mais de 5 anos. Por quê? Porque há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, o mercado de previdência privada ele ainda era muito pequeno. E na época só tinha basicamente investimentos ali em renda fixa na previdência privada, só
fundos de renda fixa. E como era um mercado muito pequeno, não tinha muita concorrência, as taxas de administração desses fundos eram absurdas. Então, vira e mexe, eu vejo muita previdência privada que rende ali 80% do CDI, 70% do CDI, rende muito abaixo do mínimo justo ali, né? Do mínimo necessário para que o investimento seja considerado como bom, que seria ali perto dos 100% do CDI. Só que de 5 anos para cá, o mercado foi mudando, a concorrência foi crescendo. Hoje você encontra aí muitas previdências privadas onde você pode investir em fundos de ações, em fundos multimercados, não tem mais só aquela opção da renda fixa como era lá atrás, há uns 5 ou 6 anos atrás. Então, se você tem uma previdência privada que foi feita há muito tempo, é bom você dar uma olhada para ver qual é a situação dessa previdência em termos de rentabilidade, e se você perceber que não está rendendo lá essas coisas, que está rendendo muito abaixo dos 100% do CDI, você pode pedir uma portabilidade para um outro fundo de previdência privada que tenha uma rentabilidade melhor, porque hoje já tem muitas boas opções no mercado. E uma observação importante aqui, a previdência privada em si, ela é sim um instrumento importantíssimo na sua jornada aí como investidor. Ela ajuda em muitas questões tributárias e sucessórias, inclusive. Se ela for bem feita, ela vai fazer muito bem para sua carteira. Só que é aquilo, tem que ser bem feita. Então, é importante que a gente faça essa diferenciação. Em todo produto de investimento vai ter o produto bom e o produto ruim. É muito difícil a gente generalizar e dizer que toda a previdência privada é ruim. Não, isso não é verdade. Vamos para o quarto investimento da nossa lista, e esse aqui é polêmico. É o famoso COI, o Certificado de Operações Estruturadas. E como eu falei lá na previdência privada, não dá pra gente generalizar. Não é todo COI que é uma cilada, mas existe sim um tipo de COI específico que esse não é legal não. É o COI que ele tem o nome de auto-callable. Como que esse COI funciona? Geralmente ele tem uma condição que é a seguinte: quando você entra nesse COI, você está investindo ali em 3 ou 4 ações de 3 ou 4 diferentes empresas. Então vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, Petrobras, Vale, Usiminas e CSN. E aí que para você ganhar um cupom, né, para você ganhar uma rentabilidade, as 4 ações dessas empresas têm que estar acima do preço de entrada no dia lá que o COI iniciou. Se as 4 estiverem positivas a partir do dia que você entrou, você ganha esse cupom. Mas se pelo menos uma das 4 não ficar acima, você não leva nada, você fica ali com o seu capital protegido, você não tem perdas, mas você também não tem rentabilidade. Qual é o problema desse COI? É que a probabilidade de as 4 ações ficarem acima do preço de entrada, ela é muito pequena. Para quem já estudou matemática, né, e sabe fazer aquele lance lá de análise combinatória, se você fizer essa análise para essa situação, você vai ver que a probabilidade não está muito ao seu favor. Então, via de regra, o ideal é que você evite esse tipo de COI, mas novamente, não é todo COI que é ruim, e tem uma outra coisa também. O COI, ele funciona muito bem para um perfil específico de investidor, ele não vai funcionar muito bem para todo mundo. Inclusive, eu tô para fazer um vídeo aqui no canal para explicar um pouco mais a fundo sobre os COIs, porque eles são investimentos aí polêmicos, né? Muita gente fala mal, mas eu acho também que falta um pouco do entendimento de como ele funciona e de para quem ele funciona. Então esse vídeo tá para sair aqui no canal. Se você quiser ficar ligado em tudo que vem por aí, já aproveita, se inscreve, deixa aquele like, porque isso também ajuda muito o canal a crescer. Indo para o quinto investimento da nossa lista, e esse aqui é uma opinião bem pessoal minha, eu sei que vai ter muita gente que pode discordar de mim, mas para mim os investimentos de crédito privado não valem a pena e podem ser boas ciladas. O que eu tô querendo dizer com crédito privado? Eu tô falando ali basicamente das debêntures, as debêntures incentivadas, os CRIs e os CRAs. Por que eu não gosto muito desse tipo de produto para você investir neles diretamente? Primeiro, porque muitas vezes você tem que concentrar uma grande parte do seu patrimônio, né, dependendo de quanto você tem para investir, em um único título de uma única empresa. Isso já não é tão legal assim, porque geralmente eles não têm valores ali de investimento tão baixos. E a segunda questão, que é o que mais pega para mim, na verdade, é que eu realmente acho que o risco-retorno não compensa. Você às vezes vai ganhar ali 1 ou 2% a mais ao ano em relação a um CDB ou a um título público, sendo que você tem o risco de perder todo o capital que você está investindo. Quando você investe ali num CDB, numa LCI ou numa LCA, óbvio que você também tem o risco de perda, né? Porque eles também são títulos privados, mas do setor bancário. Só que por trás você tem ali a proteção do FGC, né? Que é como se fosse um seguro ali para esses investimentos. E tem muita gente que fala que o FGC não é suficiente. E, gente, ele não é suficiente se
gente tiver um colapso total do sistema bancário. Mas em situações normais, ele cobre muito bem todos os possíveis problemas que possam acontecer. Mas no caso das debêntures, dos CRIs e dos CRAs, você não tem essa proteção do FGC. E uma outra coisa também importante é que para você investir nesses títulos, você tem que fazer uma análise ali da situação financeira que está emitindo aquele título muito profunda. Você tem que realmente saber analisar a saúde dessas empresas. E vamos combinar aqui que a maioria de nós não tem capacidade de fazer isso. Então, por essas questões de às vezes pedir um valor mínimo mais alto, de você não ter um benefício tão grande em relação ao risco que você está correndo, e essa necessidade de você saber analisar a fundo aquela empresa, eu acho que esses investimentos são uma grande cilada, principalmente para quem está começando. Agora, existe uma outra maneira de você investir nesses títulos, e essa sim eu gosto bastante, que é via fundos. Então tem os fundos ali de renda fixa, crédito privado, e principalmente os fundos de debêntures incentivadas. São fundos muito interessantes. Por quê? Porque nesses fundos você tem ali os gestores, os analistas, que entendem de como fazer essa análise desses títulos para saber se eles valem a pena ou não. E além disso, você está diversificando seu dinheiro. Quando você investe lá 10 mil reais via um fundo de crédito privado, você não está investindo em uma única empresa. Você está investindo, às vezes, em 10, 20, 30, 50 empresas ao mesmo tempo. E aí o seu risco diminui consideravelmente. Então, na minha opinião, se for para investir em crédito privado, eu prefiro 1000 vezes investir via fundos do que investir nesses títulos diretamente. Sexto investimento, e esse anda meio sumido, né? Tá difícil de encontrar um por aí, que é o famoso o quê? O IPO, que é quando uma empresa decide vender as suas ações, abrir o seu capital na bolsa de valores, vender parte das suas ações para investidores externos. É a estreia de uma empresa na bolsa. E por que que eu não gosto de IPOs? Porque no IPO, primeiro que eles geralmente ocorrem em momentos de euforia do mercado, quando a bolsa está subindo, quando está todo mundo animado, todo mundo investindo na bolsa. E é por isso, inclusive, que eles andam meio sumidos, porque a bolsa não tá lá essas coisas nesses últimos 2 anos. Mas fato é que quem quer vender as suas ações, né, a empresa que quer vender as ações dela, ela quer vender no momento que tá todo mundo animado para comprar, que tá todo mundo pagando caro por aquelas ações. E assim a empresa consegue colocar mais dinheiro para dentro, né? Mais dinheiro ali para o caixa da empresa. Uma outra questão também é que num IPO você não tem às vezes tanta informação assim sobre aquela empresa que está abrindo capital na bolsa. E se já é difícil analisar uma empresa que tem todos os dados ali disponíveis, imagina analisar uma que não tem tanto dado assim. É mais complicado ainda. Então, por essa dificuldade de análise, de novo, né? Você precisa fazer uma análise ali mais profunda, e por esse risco de você pagar caro demais nas ações dessa empresa que está estreando na bolsa, na maioria das vezes o IPO ele é uma grande cilada para os seus investimentos. É melhor que você fique mais distante deles. E por último, para a gente fechar aqui a nossa lista no nosso 7º tipo de investimento, que é considerado uma verdadeira cilada, a gente tem as ações de empresas em situações especiais. O que eu quero dizer com isso? Empresas ali em recuperação judicial ou empresas que estão passando por outros tipos de situações. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um deles é a Oi, né? Ela tá passando aí por um processo de recuperação judicial, ela fez alguns investimentos duvidosos lá atrás, comprou um monte de empresas com dívidas, né? Foi fazendo ali aquisições e entrou numa situação completamente complicada. E hoje ela tá tentando se salvar disso. Se você não for um bom analista para entender o que está acontecendo e ver quais são as chances de essa reestruturação dar certo, as chances de você ganhar dinheiro com isso são muito pequenas. Você tem muito mais chances de você escolher uma empresa que só vai de mal a pior mesmo, do que escolher uma empresa que vai fazer aí essa reviravolta, né? Que vai voltar a ser uma boa empresa depois da reestruturação. E uma segunda situação que eu posso citar aqui para ilustrar esse exemplo é a situação do IRB, ou IRB, eu nunca sei como é que fala, que era uma empresa que, enfim, ela tinha ali bons números, né? Ela dava bons resultados, mas começaram a suspeitar ali de algumas manipulações contábeis, né, nos seus balanços. E aí a credibilidade da empresa foi lá para baixo. Depois disso foi só queda, foi só problema, e até hoje a empresa está tentando ali se salvar dessa situação para ver se consegue dar um bom retorno para os seus acionistas. Então assim, se você está começando a investir,
investir, evita essas empresas que estão passando por essas situações complicadas, porque como eu disse, gente, tem tanta oportunidade por aí, tão mais tranquila para você colocar o seu dinheiro, que sinceramente não vale a pena, porque provavelmente você não tem ali a habilidade de analisar esses casos a fundo para saber se aquilo realmente vale a pena ou não, e tem grandes chances de você ter uma perda considerável do seu patrimônio quando você investe nesse tipo de papel. Com isso, chegamos ao final da nossa lista. Eu espero que você tenha gostado e me conta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se você investe em algum desses que eu falei aqui. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. Inclusive, se eu esqueci de alguma coisa, coloca aqui também, porque quem sabe não rola uma parte 2 aqui desse vídeo. E além desses investimentos que eu citei aqui nessa lista, tem outras coisas também que você deveria evitar. Alguns hábitos aí esquisitos que você pode estar tendo com o seu dinheiro e que estão aí te deixando cada vez mais longe do seu objetivo de formar patrimônio ou de ficar rico um dia. E se você quer saber que hábitos são esses, assiste a esse vídeo aqui do lado, porque lá eu te contei tudo o que você deve evitar de fazer com o seu rico dinheirinho. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.